Trabalhando com pincel, é fundamental que você conheça propriedades que te ajudem a caracterizar a ferramenta de acordo com a necessidade que você vai ter. Isso principalmente quando você tem a necessidade de estar criando tipos de aplicação que vão moldar, por exemplo, em áreas de uma pintura ou até mesmo na aplicação simulando texturas. Esse tipo de controle ele acontece a partir do Brush Panel, que é um painel responsável em trazer para você todas as características físicas que o pincel tem, desde a maneira que ele se comporta até simulação de cerda, dispersão de formas e assim por diante. Ele vai acontecer a partir do momento que você estiver com qualquer ferramenta que tenha a estrutura de um pincel ou o próprio pincel, e aqui em cima, na janelinha de opções, ao clicar nesse ícone, você tem a abertura, do que seria o Brush Panel. Como vocês podem ver, ele já traz o ícone dele aqui também na sua interface, na interface essencial. Como eu posso também vir aqui no menu Window, e aí nele eu tenho a opção denominada aqui de Brush. Você percebe que dentro dessa janela, ele traz características que eu posso estar moldando ou combinando de acordo com a forma do pincel que eu tenho selecionada. Então, se por acaso eu venho aqui e seleciono outro tipo de forma, por exemplo, uma forma de cerdas, você percebe que as características básicas do pincel ele vai mudando. Na maioria dos pincéis, as características são voltadas para o tamanho, como nós já vimos na opção de size, que você vai mudando o raio que ele vai ter. Você traz também a opção de estar flipando a questão da estrutura, o sentido que esse pincel tem. Isso é interessante, por exemplo, eu criei aqui esse pincel no vídeo anterior. Se eu pressiono, por exemplo, o Flip X, você percebe que os ícones eles mudam a sua estrutura. Fora isso, você tem também a questão da angulação e do arredondamento que ele vai ter. Então, esse raio, esse ganho de raio, a redução, ele pode comprimir a forma que esse pincel vai ter, te ajudando a dar um toque um pouco melhor em relação ao pigmento despejado. Outra coisa é a questão do espaçamento. Você percebe que o spacing aqui em 10%, ele mantém o máximo possível aqui as formas próximas, o que nada me impede de reduzir, tornando elas cada vez mais presentes no mesmo local, ou afastar de maneira que eu tenha os pontos evidentes dentro de uma cena. É claro que isso vai de acordo com o que você quer fazer, porque além disso, você tem propriedades, por exemplo, como Scattering, onde eu vou trabalhar com a dispersão desse elemento. Então, com Scatter, olha lá, eu vou aumentando o espaçamento, a quantidade, o quanto ele vai despejar na cena ou não. Eu tenho aqui a opção de variação de espaço também dentro do Scatter. Se possível, eu posso trabalhar com texturas, selecionando, por exemplo, patterns que eu criei ou padrões do Photoshop. Então, se por acaso eu coloco aqui uma textura de marcação, então coloquei dessa forma, você vai perceber que aí ao trabalhar ele vai tendo esse contato de interação entre os elementos. Eu posso também ter a opção aqui de trabalhar com dois brushes ao mesmo tempo, o que ajuda muito. Porque os brushes, dependendo da situação que eu faça, eu posso trabalhar com a ideia de negativação, onde dependendo da forma que eu trabalho, ele vai adicionando um objeto dentro do outro. Então, olha aqui na opção de Dual Brush, você tem aqui a ideia dessa texturização acontecendo com os dois elementos. Então, são características que, claro, você precisa testar dentro da sua aplicação. Vocês vão pegar mais, como é que eu posso dizer, experiência dentro dessa configuração. Com a sua aplicação mesmo, a gente vai ter algum exercício de fixação, onde, por exemplo, o background da cena a gente vai desenvolver todo com as configurações de brush e entender da maneira que ele se mescla e assim por diante. Então, essa é a ideia. Estudem, pega essa linha de raciocínio dentro do Brush Panel e com certeza ele vai estar ajudando vocês bastante, certo? Então é isso, até o próximo vídeo.